Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2024. Eu sou o Gabriel da Mota, repórter do Grupo Liberal, e hoje vou conversar com Guilherme Lamolha, que é o ilustrador do cartaz do Círio desse ano, uma função que ele executa pela segunda vez consecutiva. A gente vai falar um pouco sobre a história do Guilherme com a ilustração e com o Círio de Nazaré. Guilherme, primeiro, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que agradeço, Gabriel. É muito bom, pela segunda vez, poder falar de um tema que, para mim, tem um significado tanto profissional quanto pessoal muito aprofundado. E eu queria começar te perguntando exatamente isso. Qual é a tua relação? Como é que tu descreves essa relação com o Círio ao longo da tua carreira? Bom, eu sempre tive uma inclinação para as artes. Eu sou de Brasília, né? Mas eu cheguei em Belém com 10 anos. E como eu sempre gostei de desenhar, pintar, até escultura eu gostava desde criança, isso com o Círio se aprofundou mais, foi evoluindo com a ajuda do Círio e principalmente com os cartazes, porque eu olhava para os cartazes e eu pensava, poxa, deve ser muito legal fazer. Eu via nas portas, né, pela cidade toda, eu pensava, deve ser muito legal, a pessoa que faz isso deve pensar, olha, todo mundo conhece o meu trabalho, todo mundo vê o que eu fiz. E eu pensava, poxa, eu queria estar nesse lugar um dia. E pela segunda vez foi possível. Quando tu decidiste te tornar ilustrador, tu já pensavas nesse trabalho do Círio? Uma coisa levou a outra? Como é que é? Eu não lembro quando foi que começou, na verdade, mas assim, eu sempre fiz algum desenho, alguma coisa. Todo ano eu fazia algum desenho relacionado ao Círio, principalmente desenho. Montagens também fotográficas, como são os cartazes, né? Mas nada eram projetos pessoais. Não, assim, teve uma época que eu fiz para vender camisas e tudo, mas não foi nada que eu fui levando como uma profissão. Acontece que eu sou formado em publicidade, né? Trabalho com design e eu atribuo muito isso ao Círio e ao cartaz, porque foi como foi despertando o interesse na profissão, né? Eu comecei desenhando a imagem, elementos da cultura do Círio, né? E foi evoluindo até eu chegar num ponto de que forma, eu pensar de que forma que eu posso continuar ganhando a minha vida fazendo isso que eu gosto tanto. E eu acabei chegando na publicidade como uma solução, indo para o design, que é mais específico, né? Entendi. O trabalho final do teu curso, o TCC, foi sobre o cartaz do Círio, sobre os cartazes, não foi? Como é que foi essa experiência? O que te motivou a escolher esse tema? Foi essa relação pessoal mesmo? Foi muito foi o que despertou ainda mais a minha vontade de um dia poder fazer um cartaz. Porque o que eu conhecia dos cartazes eram os cartazes que eu via pela cidade através dos anos, né? Mas eu não sabia como era o processo, então eu tive que pesquisar a fundo. Apesar de que foi uma análise semiótica do cartaz, eu pesquisei toda a história do cartaz, a história do próprio Círio, fui com a orientação da minha professora orientadora, que foi quem me abriu as portas para fazer o cartaz, junto com a Mendes, me encaminhou para o Museu do Círio, e eu pude conhecer aprofundadamente sobre a criação dos cartazes, as técnicas que foram usadas. E nesse cartaz em específico que eu observei, que eu estudei para o meu TCC, ele é um dos meus cartazes favoritos porque
ele mistura muitas técnicas. Você tem ali elementos de papel machê, você tem elementos de recorte de fotografias, esculturas de madeira, tudo harmonizado em uma única peça. Então, é isso que eu tento trazer, principalmente nesse cartaz desse ano. Se você parar para observar o cartaz desse ano, ele tem referências diretas ao cartaz de 2014, que foi o meu objeto de estudo. Entendi. Como o altarzinho, a peanha, né, o altar, a questão da imagem ficar em evidência ao centro, como normalmente é, mas o fato dela estar por cima de um altar atribui mais destaque a ela. Diferente do ano passado, que está aqui do lado, que eu expandi ao máximo a imagem, para que ela fosse, de fato, o objeto central em tudo. Nesse ano, não, a gente vê mais elementos. Ele é um pouco mais complexo, assim, digamos. Entendi. Eu queria saber se teve alguma coisa que te surpreendeu nesse estudo ainda, do cartaz de 2014, alguma coisa que tu não tinhas percebido sobre os cartazes, mas por meio do estudo tu percebeste? Algo que me surpreendeu, eu não sabia como eram feitos os cartazes, eu não sabia como era o processo de escolha e tudo. Então, quando eu descobri que era um trabalho voluntário, de artistas e designers e da própria agência da Mendes, eu fiquei muito surpreso, porque é difícil a gente conceber que um trabalho de tanto alcance quanto o cartaz do Círio seja feito de forma voluntária. E é algo que a gente percebe que, assim, quando eu fiquei sabendo, eu pensei, nossa, mas se me chamarem um dia, será que eu vou fazer? Porque é meu trabalho, né? Eu não vou cobrar por isso. Mas quando me chamaram, eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu vou fazer, com certeza. Porque além da honra da gente participar desse trabalho, é um demonstrativo de fé muito grande para quem é católico, é o meu caso. Então, eu acho que assim, o que mais me surpreendeu foi isso, foi saber que era um trabalho voluntário e é um trabalho gigantesco, principalmente na parte da comunicação da Mendes. O cartaz é uma peça, né? É uma peça que dá norte para outras peças, como o arco, os arcos de Nazaré, né? Mas o trabalho não para aí, eles continuam lá. Eu fiz basicamente uma peça norte e eles continuam com os trabalhos lá. E assim, depende de muito tempo, né, de trabalho de várias pessoas que são voluntários. E é mais um grande demonstrativo de fé, sabe? Porque é o nosso trabalho, é o nosso tempo que a gente dedica para aquilo, para que fique o melhor possível. Entendi. Agora eu queria falar especificamente do cartaz desse ano, né? Pela segunda vez tu assinas a ilustração. Queria entender o teu trabalho do TCC, ele te encaminhou de certa forma para ser indicado, para ser conhecido pela diretoria da festa? Sim, sim. Foi isso que eu disse antes, né? O cartaz que eu analisei no meu TCC, ele vem sendo, ao longo dos anos, uma grande inspiração para mim. No cartaz do ano passado, eu já queria fazer algo como eu fiz esse ano, mas pelo tema que tinha, não cabia. Então, o tema desse ano me deu a possibilidade de fazer algo que eu já pensava desde a época do meu TCC. Eu já, mesmo antes de saber que um dia eu teria a chance de fazer o cartaz, eu já imaginava diversas formas de cartaz, assim como eu ainda tenho diversas imagens ou rascunhos na minha cabeça de como poderiam ser próximos cartazes. Mas esse em específico é o que eu mais queria fazer, por conta do cartaz que eu analisei.
Essa influência direta quis colocar esse ano. Exatamente. Usar elementos específicos como um altar, porque, como eu já falei em outras ocasiões, o cartaz desse ano ele é algo que aproxima todos nós, todos os paraenses, e todos os que acompanham o CID, mais de Nossa Senhora. Todo mundo que eu conheço em Belém, nos 20 anos que eu morei em Belém, tem em algum lugar na casa um altar com várias imagens, ou só a imagem de Nossa Senhora. E foi isso que eu tentei retratar ali, inspirado tanto no cartaz que eu analisei no TCC de 2014, quanto no cartaz, quanto na minha história de vida, na casa da minha mãe, que até hoje tem o altar, que tem uma Nossa Senhora. Então, para mim, ele é muito especial por isso. Eu coloquei muito de mim, da minha história ali. E, ao mesmo tempo, eu acabei colocando muito da história de várias pessoas, porque foi convivendo com os amigos e as pessoas que passaram pela minha vida em Belém que eu pude criar esse acervo cultural que me permitiu fazer a imagem que foi feita. Entendi. Então, só para a gente entender, queria que tu descrevesse os principais elementos do cartaz desse ano. Já falaste do mini altar, né? Que mais tu destacarias? Algo que as pessoas não reparam muito, pelo menos eu não vi ninguém comentando muito, são as cordas que tem na base enroladas ao manto. Eu achei interessante porque é muito difícil a gente ver coisas que se sobrepõem ao manto nos cartazes, né? Então eu pensei, eu vou fazer uma brincadeira aqui, vou botar por cima, porque é um elemento de muita fé, né? E está presente nesses altares também. Sempre tem um pedacinho da corda lá do círio anterior ou de círios passados. Então eu peguei, fotografei um pedaço de corda que eu mesmo tinha, e modelei ele para que ele coubesse ali. Os elementos das velas também eu gosto de ressaltar, porque a vela é um elemento que a gente utiliza para oração, principalmente daqueles que já se foram, né? E assim como muitas pessoas, eu tenho pessoas na minha vida que já se foram também. Então, até para essas pessoas é uma homenagem. E fora isso, tem algo que realmente ninguém sabe, que é só eu sei porque fui eu que fiz, a textura que vai no fundo, que é para simular uma parede, né? É de uma pintura minha, que eu nunca terminei. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, porque eu fiz esse cartaz, eu estou morando agora em Macapá, né? Eu fiz esse cartaz já aqui em Macapá. E então eu não tinha muitos recursos de sair e pesquisar, como eu fiz no primeiro cartaz. Eu saí, fui em igrejas, fotografei. Aqui não, aqui eu só tinha internet e as coisas que eu já tinha feito antes. Então eu peguei um recorte dessa pintura para usar como uma textura, porque eu nunca cheguei a concluir essa pintura, que seria uma simplificação da Catedral da Sé. Então, a pintura não cheguei ainda. Não cheguei ainda na parte da catedral, eu só tinha feito o fundo mesmo. Eu tenho várias pinturas assim que eu começo e deixo para lá, e quando me dá vontade ou quando eu tenho tempo de novo, eu vou e pego de novo e faço. E aí, como eu tenho o costume de anotar atrás, eu pensei, nossa, isso aqui vai ficar interessante. Ninguém vai saber, mas vai ficar interessante. E eu acho que deu um charme, porque realmente ficou parecendo uma parede atrás, não é só uma cor chapada, né? E agora todo mundo vai ficar sabendo. Em relação ao cartaz do ano passado, além dessa técnica que tu falaste, tem alguma outra técnica diferente? O cartaz do ano passado? O desse ano em relação ao do ano passado. No ano passado eu fiz concílio de modelagem 3D, os arcos que aparecem.
Esse ano eu resolvi simplificar, eu fiquei só na fotomanipulação mesmo. Eu não quis me alongar tanto, porque esse ano, quando me chamaram para fazer, como no ano passado, me deram a escolha de poder fazer quantas propostas eu quisesse, né? E esse ano eu pensei, no ano passado eu mandei uma proposta só, que foi escolhida, esse ano eu pensei, não, eu quero mandar mais de uma. Já tinha essa ideia, mas eu queria trabalhar um pouco mais outras propostas, então eu pensei, não, vou ficar em algo mais simples, algo que eu já conheço, uma técnica que eu já conheço, e fui pelo seguro. Consegui mandar 2 propostas e uma delas foi a escolhida, né, que foi a que vocês estão vendo. Mas não teve nada muito diferente, porque na do ano passado, apesar de eu usar a modelagem 3D, também usei a fotomanipulação. Então, A outra proposta do cartaz desse ano, o que tinha diferente? A que não foi escolhida? ela era completamente diferente. Ela simulava um quadro, como esse que está aqui atrás, que eu fiz com uma moldura em volta, com a santa se projetando pela moldura, tem alguns detalhes a mais. Mas ele foi algo criado puramente estético. Não teve nenhum aprofundamento, um grande aprofundamento conceitual em cima, como foi o escolhido, né? Entendi. Quanto tempo levou desde o primeiro esboço até o resultado final? No cartaz desse ano, eu levei para esse primeiro, para a proposta que foi escolhida, eu levei cerca de 20 dias. Já para a segunda opção foram 7. Entendi. Queria saber também se tu já tiveste a oportunidade de ver a reação das pessoas. Tu estavas lá na apresentação do cartaz? Tava. Como é que foi a recepção? Como tu te sentiste em relação à recepção do teu trabalho? Foi sensacional, como foi no ano passado também. É algo que, assim, eu acho que só cai a ficha depois, porque lá na hora a adrenalina é tanta que eu via as pessoas chorando, eu mesmo chorei, me emocionei, mas na hora parece que tudo fica um branco, tanto é que eu tento me lembrar assim, e são poucas as lembranças que eu tenho. Mas eu tenho até alguns vídeos que eu pedi para uns amigos meus gravarem por fora, né, da Basílica, e muito legal a gente ver as pessoas, como as pessoas se emocionam e absorvem aquilo e entendem a mensagem que a gente quer passar. No, na apresentação do cartaz, eu fiquei uma semana em Belém, né? E eu acho que 2 dias depois da apresentação, eu fui na Praça do Campo para fazer umas fotos do banner que fica lá. E tinha uma senhora fotografando e ela me reconheceu. E ela chorou, apertou minha mão, me agradeceu. E assim, a grande verdade é que eu é que tenho que agradecer, não só a ela, mas como a todo o povo paraense, porque eu sou um homem de outro estado que foi abraçado pelo povo paraense desde a infância. Eu cheguei com 10 anos em Belém e eu me criei em Belém. Minha esposa e meu filho são de Belém. Então, eu tenho muito a agradecer a Belém, ao Pará e ao Círio e Nossa Senhora, acima de tudo, né? O que o Sírio significa para ti? O Círio, para mim, ele vai muito além de uma festa religiosa. Eu sempre falo isso para os meus amigos que são de fora. Ele vai muito além de uma festa religiosa, de uma celebração religiosa. Ele é algo assim muito. Não é algo palpável, sabe? A gente não consegue descrever plenamente o que é o Círio. E
para mim, ele é muito um momento de união. É um momento, eu não digo nem tanto familiar, porque eu sempre vivi o Sírio com amigos, com pessoas que são família, mas não família de sangue. Então, é um momento de união que eu sempre via as famílias dos meus amigos unidas, e eu estava lá nesses momentos também sendo abraçado como família. E posteriormente com a família da minha esposa. Então, é muito difícil de descrever para mim o que é o Sírio, porque vai muito além, vai além de outubro. O Sírio, para mim, é algo que a gente respira o ano todo. O outubro ele só está mais evidente. E Nossa Senhora de Nazaré é mais fácil de explicar ou também é difícil? O que significa para ti? Olha, Nossa Senhora de Nazaré também, eu acho que é até mais difícil do que o Sírio, porque por diversas vezes eu passei por momentos de dificuldade na vida e recorrer a Nossa Senhora era algo que sempre me dava e ainda me dá muito conforto. Então, na verdade, eu acho que é isso que eu falei, eu já disse isso em outras ocasiões, que Nossa Senhora é a mãe. Eu vejo a minha mãe, eu vejo a minha esposa nela, que é um amor incondicional que a gente recebe e a gente sabe que vai receber, que vai ser abraçado, e não importa o nosso erro, não importa as dificuldades que a gente esteja passando, aquele abraço materno vai tornar tudo mais fácil de lidar. E é isso que eu sinto quando eu preciso de ajuda e eu recorro a orar para Nossa Senhora. Eu sinto um alívio. Entendi. Para a gente finalizar, eu tenho duas perguntas ainda. A primeira eu queria saber se tu tens vontade de fazer alguma outra coisa relacionada ao Sírio oficialmente, né? Além de ilustrar o cartaz, tu tem vontade de fazer isso outra vez? Como é que é? Olha, eu brinco com todo mundo, meus amigos que já me perguntaram, eu brinco falando que agora meu objetivo vai ser fazer o manto. Seria fazer o cartaz mais uma vez para fechar 3, né? E fazer o manto. Mas assim, aí é realmente algo que eu nem sei por onde começa. Eu tenho zero base de costura, apesar de eu ter uma vontade imensa de aprender a costurar e tudo. Mas eu acho que junto com o cartaz, o manto, eu acho que até mais que o cartaz, o manto é um elemento primordial no Sírio. Eu espero sempre ansioso para ver qual vai ser o manto do ano. Assim como eu espero o cartaz. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tu tens vontade de desenhar o manto ou de bordar, ou as duas coisas? Eu tinha vontade de fazer os dois, na verdade, porque eu sou meio experimental, assim. Na verdade, trabalhando com coisas do Sírio antes de fazer o cartaz, as primeiras coisas que eu fiz foram camisas pintadas à mão. Eu sempre gostei de trabalhar com tecido, eu só não tenho a habilidade da costura mesmo, a técnica. E é exatamente essa a minha última pergunta. As tuas outras produções relacionadas ao Sírio, como é que a gente acessa? Está à venda? Está em algum Instagram? A gente pode ver essas outras ilustrações? Então, eu sempre posto no meu Instagram pessoal, pessoal não, o profissional, mas eu não tenho coisas mais antigas, eu perdi muita coisa com esse negócio de mudança de computador, mudança de endereço, né? Eu tenho muitos materiais em papel ainda que eu preciso organizar para poder expor isso num site, alguma coisa do tipo. Mas geralmente o que eu vou produzindo eu vou colocando lá pelo Instagram. No momento eu não tenho nada assim para comercialização. Não sei se esse ano eu vou conseguir preparar alguma coisa. No ano passado eu cheguei a fazer
dois modelos de camisa que estão no meu Instagram. E eu comecei esse ano já a preparar um desenho também, mas eu não sei se vai muito para frente, porque eu não tô com tanto tempo. Qual é teu Instagram? Divulga aqui pra gente. Lamo DSGN. É o teu uma Instagram. abreviação de design. Entendi. Lá, inclusive, uma das primeiras postagens é sobre o cartaz do ano passado ainda. Tem a primeira imagem que eu fiz, a primeira retratação que eu fiz de Nossa Senhora, que foi um quadro que eu fiz para minha irmã, que se chama Luísa de Nazaré, inclusive. Que bacana. A gente tinha acabado de saber que ela viria ao mundo, né? Ela é 12 anos mais nova que eu. Que bacana, Guilherme. Muito obrigado pela conversa que a gente teve. Adorei conhecer teu trabalho. Eu que agradeço, Gabriel. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2024.